Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de banco de dados. Bom, na última aula então deixa eu só ajeitar a câmera aqui um pouquinho. Na última aula então a gente trocou ideias sobre o modelo físico, né, lá no Workbench. E eu iniciei, né, a instalação, o download e a instalação do nosso banco de dados MySQL, que é o objetivo central aqui da nossa disciplina, né? E aí eu falei para vocês que eu ia estruturar o Windows, né, para receber a instalação desse banco de dados, e assim eu fiz, né? Então vamos começar aqui. Eu vou descrever o procedimento que eu fiz para vocês. Eu instalei o Service Pack 1, né? Não, primeiro, né? O que está acontecendo aqui, eu estou usando o VirtualBox, né, que é um sistema que emula, né, ou seja, ele consegue rodar um outro sistema operacional dentro do sistema que você está trabalhando. Ó. Aqui eu tenho o Windows 10, né, no meu notebook, na minha máquina, e no emulador aqui eu tenho o Windows 7, né? Então, o que eu fiz? Os arquivos estão até aqui, ó, na pastinha Downloads. Deixa eu mostrar para vocês. Ele tá um sistema recém-instalado, né? Ele tá limpinho. E aí, o que eu fiz? Eu baixei o Service Pack, né? Do Windows. E ele tem quase 1 GB, ó, de tamanho. Depois eu baixei o .NET Framework 4.7, não deu certo a instalação. Aí eu baixei o 4.5.2 e aí deu certo a instalação. Por que eu instalei essas duas coisas? Porque são requisitos para a gente instalar o banco de dados, MySQL, né? A versão 8.0.22, né? Ela exige que o sistema operacional tenha, pelo menos no Windows 7, né, tenha essas coisas instaladas. No Windows 10, né, eu não instalei aqui no Windows 10 porque muita gente hoje ainda tem o Windows 7, né, então eu achei interessante fazer essa instalação e vamos seguir com ela, né? Vamos seguir com ela. Então eu vou iniciar aqui a instalação do MySQL Server, né, para a gente dar início a nossas configurações, a nossa aula, né, para a nossa disciplina fluir. Deixa eu só, vou esperar aqui um pouquinho até ele iniciar a instalação. Ele demora um pouco porque é um arquivo grande, né? Então o Windows ele processa alguma coisa assim e tem assim, não tem tanta memória nessa máquina virtual, porque essa máquina virtual aqui, bom, a gente chama isso de máquina virtual, né? É um conceito aí de virtualização, depois eu acho que é até interessante vocês estudarem para ficar mais inteirado, né, sobre a área de TI, né? Muita gente usa isso como tecnologia hoje, né, na nuvem. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui porque ela tá um pouquinho errada. Muita gente usa isso nos servidores, né, na internet. E hoje o que essa questão de virtualização, ela é muito debatida, muito demandada, o pessoal usa muito. Então é como se você tivesse um grande servidor, né, um computador super potente, e dentro desse computador você consegue colocar outros computadores virtuais, né, que é o que eu estou fazendo aqui, tá? Essa questão da virtualização nossa. Não sei por que está demorando a iniciar tanto aqui, mas é isso. E essa máquina virtual aqui, deixa eu mostrar para vocês a configuração dela enquanto o MySQL inicia aqui. Ela tem, ó, deixa eu ver aqui, sistema. Ó, eu configurei ela para ter 3 GB de memória RAM, né? Aí aqui a gente tem as guiazinhas, né, por exemplo, processador. Eu coloquei um processador só, né, para essa máquina virtual. E meu processador ele é um i5, né, com 4 núcleos. Então tem um núcleo só destinado à minha máquina virtual, né? Bom, aqui tem outras restrições, aí tem a questão de configuração
do armazenamento, né, que seria o HD do sistema, e tem outras questões também. Então, muito legal essa matéria de virtualização, tá? Aconselho vocês, quem gostar de TI, né, para estudar essa parte aí, muito bacana isso. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, a gente poderia ter aqui, só que não é o foco, né, do curso, a gente poderia ter aqui um sistema operacional Linux, por exemplo, né, que tem todo o que a gente precisa, né? Por exemplo, no Linux a gente consegue trabalhar com Apache, com MySQL, com PHP, né? São tecnologias nativas do Linux mesmo, né? Opa, agora foi. Então, só que não é o objetivo do curso, né? Então eu coloquei aqui um Windows 7 mesmo, né? Para a gente fazer a instalação do MySQL e poder seguir no curso, né? Que é uma ferramenta que todo mundo conhece, né? Então, tranquilo dessa forma. Agora iniciou a instalação aqui, vamos fazer, vamos configurar ela bem rapidinho aqui para a aula não durar muito tempo, né? Para não ficar muito extensa, para a gente ganhar tempo com isso. Bom, essa é a tela inicial, né? Então, da instalação do MySQL. E quando você tem a opção de instalar full, né? Que é tudo, instalar tudo, inclusive documentação. Mas eu prefiro customizar, né? Eu clico aqui nessa opção Custom e faço um Next aqui. Aqui a gente vem aqui em MySQL Servers, né? Vai expandindo a setinha aqui e aqui você tem três opções. Ó, você pode instalar todas as opções do MySQL, mas a gente vai instalar a opção 8, tá? A opção 8.0. Deixa eu ver qual que a gente pode instalar. A gente pode instalar essa 8.0.22, ok? E a gente clica aqui para passar para o lado de cá. Quando a gente faz isso, ó, ele ainda permite a gente instalar as versões anteriores, tá? Mas a gente vai pôr só a 8.0.22, que é o suficiente para a gente trabalhar aqui, ok? Aplicações, né? A gente tem a opção de instalar o Workbench, né? Que é aquele carinha que a gente estava mexendo, né? No modelo físico. E outras questões também, né? Ó, MySQL Shell, isso aqui é para a gente mexer em linha de comando, né? Vamos instalar uma versão dele. Vamos instalar a primeira versão aqui, porque isso pode ser útil para nós. Aqui mais abaixo a gente tem, deixa eu recolher isso aqui, aqui mais abaixo a gente tem os connectors, né, os conectores das linguagens, ó, a gente tem o ODBC, a gente tem o C++, o, o .NET, né, para Python também, né, para Java, no caso. Então, para quem for mexer aí com, com desenvolvimento, né, em servidor, essas coisas, eu acho que é interessante, né? Que mais? A gente tem também a questão de documentação, tá? A gente tem a questão de documentação. Então, essa opção de customização aqui, a gente trabalha com ela. Depois, aqui, pessoal, a gente clica em Next, né? E aqui a gente pode executar esses dois caras aqui. Vamos executar aqui, mas ele vai, acho que ele vai reclamar do Visual Microsoft Visual C++ 2019. Vamos ver aqui o que ele vai falar. Não, ele vai instalar, né? Ele mesmo vai instalar. Vamos ver se ele vai deixar instalar normal. Porque toda aplicação, pessoal, todo sistema, todo software, ele é feito, né? A cada vez que a gente melhora ele, né? O pessoal que desenvolve ele, cada vez que ele é melhorado, aperfeiçoado, normalmente eles colocam alguns pré-requisitos, né, como obrigatórios para instalar, né? E nesse caso aqui, o que é obrigatório para instalar o MySQL? Nesse caso aqui do Windows, né, o Service Pack 1 do Windows e o .NET Framework, né? E depois tem esse Microsoft Visual C++, né, 2015 a 2019, né,
que a gente descobriu aqui que é pré-requisito. Eu tinha testado, já tinha instalado isso, mas fiz aqui a máquina de novo e agora eu lembrei que tinha que ter instalado. Mas deu certo, né? Vamos seguir aqui, vamos clicar em Next. Bom, aqui então vamos executar, né, esses dois, né, o MySQL Server e o Shell. Né, aqui a gente vê o progresso de instalação, a gente pode exibir os detalhes aqui, né, enquanto acontece a instalação, mas é muito tranquilo. Antigamente, pessoal, as versões anteriores do MySQL, quando a Oracle, né, que é uma grande empresa, quando ela não tinha comprado ele, a gente executava, né, um arquivinho executável tranquilo, né, configurava o login e a senha, né, e era muito tranquilo, né, esse processo. Agora eles, como a Oracle comprou a MySQL, ficou mais assim, ficou mais robusta, né, a ferramenta, tem um instalador aqui e tal, uma série de questões para configurar, né. Mas nada, não é bicho de sete cabeças, na verdade é muito tranquilo, né? Então vamos esperar aqui, aguardar a instalação, para a gente fazer aqui ó, a próxima fase, que é a configuração do produto, tá? Aí a gente vai organizar isso aqui para a gente seguir com a nossa disciplina. Enquanto isso, pessoal, olha só, aqui é como se fosse um computador, né? Eu vou explicar alguns conceitos agora. Como se fosse um computador à parte desse aqui, certo? Dois computadores. Quando a gente fala, quando a gente está na informática, cada computador em rede ele tem um endereço de IP, né? Esse endereço ele é único na rede, não pode ter dois endereços de IP iguais. Como que a gente descobre isso? A gente inicia aqui o CMD, né? A janelinha do MS-DOS, né? Antigo MS-DOS. E CMD por quê? Porque é command, né? A abreviação de command. Então a gente vai fazer um comandinho aqui que se chama ipconfig, né? Para a gente saber qual que é o IP desse computador nosso. Nesse caso aqui é o 10.02.15, tá? 10.0.215. No meu computador aqui, vou fazer a mesma coisa, fazer um ipconfig. E aqui eu tenho o endereço que é 192.168.20.155, tá? Então são endereços de IP diferentes. Quando a gente fala aqui sobre redes, né, aconselho vocês até pegar uma aulinha de redes depois aí no YouTube, a gente tem faixas, né, e classes de IP. Então, essa classe minha aqui, que começa com 192, ela é da classe C, né? E a classe desse IP da nossa máquina aqui, classe A, que começa com 10, né? Permite uma série de hosts, né, a mais, ou seja, de computadores a mais na rede, mas enfim. Para quem for usar uma máquina virtual como banco de dados, né, lembrando que esse Windows 7 que está aqui pode ser o seu computador, né? Você pode instalar ele aí no Windows 10, no Windows 7, enfim, Windows 8, tanto faz. Isso aqui eu estou fazendo para vocês verem o que é possível fazer na área da informática, né? Então, o que a gente tem que fazer nesse caso para que os dois computadores estejam na mesma classe de IP e se comuniquem, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma configuração aqui no VirtualBox, aqui, ó, nessa parte de rede dele, tá? Configurações de rede, tá? Então, a gente tem que mudar aqui, ó, se não me engano, para bridge, tá? Acho que é bridge mesmo. Placa em modo bridge, né? E aí a gente faz um OK aqui, ó. E agora a gente, eu acho que tem que desativar a rede. Deixa eu só, não, ele já tá negociando IP aqui, ó. Olha só, o íconezinho, tá? Aí ele já entra em uma outra rede e a gente coloca aqui, por exemplo, doméstica, né? No caso eu estou em casa, né? A gente coloca uma rede doméstica e a gente vai ver que o nosso endereço de IP mudou, né? Antes ele era 10.0.2.15 e agora ele vai ser qual? Ó, o 92.168.20.147.
ou seja, ele está na mesma classe de IP, né? Isso permite que os computadores se comuniquem. Agora eu vou fazer um teste aqui para vocês verem, ó, como que a gente faz a comunicação entre esses caras, tá? Olha só, aqui eu tenho o meu IP config, né? Eu tenho que o meu IP aqui é o 155, né? Então eu vou fazer um comandinho aqui para se comunicar com o 147, né? Ó, o que eu vou fazer? Ping 192.168.20.147. Ó, então ele está disparando, mas ainda não. Quando dá isso aqui, ó, esgotado tempo limite, né, do pedido, significa que ele não conseguiu encontrar esse cara aqui. Então o que a gente tem que fazer? Normalmente isso é coisa do Firewall do Windows, tá? Mas eu vou, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu desativar o Firewall do Windows para ver se ele consegue fazer o ping, né? Então a gente vem aqui ativar ou desativar. Claro que tem outras soluções, né, pessoal? Mas isso aqui é uma medida rápida aqui, só para ver se a gente vai conseguir fazer o comando de comunicação, né? Então, ping 192.168.20.147. Ó, agora sim ele fez a resposta aqui certinha. Deixa eu só editar o tamanho da fonte. Fonte. Então vou colocar um tamanho 20, porque está muito grande. Isso. Agora sim vocês vão conseguir ver assim um pouquinho melhor, tá? Então vou dar um comandinho CLS aqui para limpar e vou fazer o comando ping de novo, ó. Vejam que ele recebeu a resposta do IP 147. Se eu pingar, fazer um ping, por exemplo, no 148, que é um IP que não existe, e aí ele vai dizer que não encontrou, ó, host de destino não acessível, né? Inacessível, né? Quer dizer que é um IP que não existe ou que não está respondendo, tá? A resposta certa, para quem for fazer esse exemplo em casa, né, é essa aqui, ó. Depois vocês estudam a questão do ping. Se eu fizer a comunicação inversa, né, ping 192.168.20. Qual que é o mesmo endereço de IP daqui? O 100 e pconfig vai ser o 100 e deixa eu ver, 155, tá? Se eu fizer aqui então 155, ele vai retornar a resposta da mesma forma, né? Então quer dizer que os dois computadores estão se comunicando. Por que que precisa dessa comunicação? Porque eu vou acessar da minha máquina real aqui um banco de dados que está na outra máquina, né? Então eles fazem essa comunicação entre os bancos de dados dessa forma. Da mesma forma que vocês aí, enquanto desenvolvedores, suponhamos que vocês vão desenvolver um sistema, né, para uma determinada empresa, e esse sistema ele vai acessar um banco de dados externo, né, os que talvez esteja na nuvem, né, na nuvem que a gente fala é a internet, né, um host, um servidor na internet. Então o conceito é esse, né? Você acessar um banco de dados da sua máquina, do seu servidor, externamente, né? Esse é o conceito que está sendo trabalhado aqui. Então, do meu computador aqui, eu vou acessar um banco de dados no meu, entre aspas, servidor aqui que está virtualizado, né? Então, vamos lá, vamos dar seguimento aqui à nossa instalação, ó. Instalação concluída, então, vamos dar um next aqui. Configuração, então, né, agora do MySQL. Vamos ver aqui. Bom, aqui a gente tem algumas opções, né, de instalação. E aí a gente pode interpretar qual que a gente quer, né? Ó, a gente pode ter uma aplicação servidora, né, de banco de dados. Ou a gente pode ter um computador normal com a aplicação do servidor MySQL, né? E essa parte aqui seria um servidor dedicado, né? Se eu não estou enganado. Não sou muito bom de inglês, mas vocês podem escolher entre essas duas opções aqui.
A gente vai escolher, deixa eu ver aqui, vamos escolher essa opção aqui, né? Development Computer. Essas configurações iniciais são, vocês não vão mexer nelas, tá? A gente vai usar a tecnologia TCP/IP, que foi o que a gente testou aqui agora, né? Essa questão do endereço de IP, né? Que eu falei para vocês. Se vocês vão voltar lá só para vocês verem, ipconfig. Ó, aqui a gente tem, ó, endereço IPv4, quer dizer, endereço de IP versão 4, né? Que a gente está na versão 4. E isso é um conceito mundial, né? O pessoal está desenvolvendo o IPv6 aí, mas não entrou ainda em execução. Então, o que acontece? Aqui a gente tem o endereço de IP, né? A gente usa o protocolo IP. E aqui a gente também trabalha com essa forma de comunicação, tá? Isso aqui vai ficar invisível para vocês. Estou explicando aqui só as configurações para vocês entenderem. E eu também tenho uma questão que chamo porta, né? Um parâmetro que a gente vai chamar de porta. Ou seja, vamos fazer uma analogia simples aqui para vocês entenderem. Desculpe, gente, se saiu o som aí no áudio. O que acontece? O endereço de IP, a gente pode comparar ele como o endereço de uma casa, tá? Ou seja, se o meu computador normal aqui, o que está por trás aqui, acessa o meu computador servidor que está aqui, que é o MySQL, ele acessa isso através de um IP, né? E aqui nesse computador servidor, nesse endereço de IP, que seria a nossa casa, ele tem várias portas de comunicação, né? E essas portas, elas são numéricas, tá? E a porta específica de banco de dados, assim, não sei outros bancos de dados, né? Mas a porta específica do MySQL é a porta 3306, tá? Então, quando a gente for fazer uma conexão daqui para cá, a porta é a 3606. Então, o que a gente estudou até agora? A gente estudou o endereço de IP, né? Estudou o endereço de IP e a porta. São dois parâmetros essenciais para a gente fazer a conexão daqui, do meu computador normal, para o meu servidor, com o meu servidor, né? Então, dois parâmetros, endereço de IP e porta, tá? E vamos para as outras questões seguintes. Um detalhe importante, pessoal, quando a gente quando a gente está desenvolvendo a aplicação, o programa, o banco de dados no mesmo computador, né, a gente vai chamar isso de localhost, tá? Ou seja, deixa eu fazer um comandinho aqui para vocês verem, ó. A gente tem o endereço de IP dele, né, da máquina aqui, que está rodando no nosso servidor MySQL, que é o 147. Só que a gente pode também entender que essa máquina aqui, né, suponhamos que eu vou fazer o acesso no banco de dados aqui nela mesma e não aqui, né? Aqui a gente tem o conceito de localhost, ou seja, qual que é o endereço de IP do seu servidor de banco de dados. Aí, se a gente colocar a palavrinha localhost, desse jeito aqui mesmo, ó, localhost, tá? Localhost. Significa que é local. O servidor meu tá local aqui, né? Se eu for acessar nele, para ele mesmo, né? Agora, se eu for acessar externamente meu servidor, aí obrigatoriamente eu tenho que colocar o endereço de IP, tá? Bom, então, dito isso, vamos passar aqui adiante. Se ficar alguma dúvida, depois a gente sana essa dúvida, tá? Aqui, pessoal, ó, a gente tem a questão de autenticação, né? Método de autenticação. O MySQL ele recomenda essa opção aqui, né? Que é uma versão mais segura, né? Questão de login e senha e tal, né? Então, a gente pode usar o recomendado ou fazer compatibilidade com versões anteriores do MySQL, tá?
Então vamos deixar aqui o que ele recomenda e vamos dar um next. Agora a gente vai usar uma senha, né? A gente vai criar uma senha para o usuário que comanda, né? Que gerencia o usuário que tem o maior privilégio no banco de dados MySQL, que a gente chama de root, R-O-O-T, tá? Então a gente vai colocar uma senha para ele. E aí a gente pode adicionar outros usuários também, mas primeiro vamos definir a senha aqui. Vamos colocar uma senha, Notepad. Vamos inclusive salvar esse documento na área de trabalho, né? Para a gente não esquecer, senha MySQL, né? Vamos colocar, por exemplo, deixa eu editar aqui, formatar a fonte. Deixa eu colocar ela maior, tá? Para vocês verem mais fácil. Então a senha que a gente vai colocar, vamos pensar aqui numa senha, por exemplo, IF maiúsculo, né? Arroba, vamos colocar 2020, IF arroba 2020, XYZ, tá? Essa vai ser a nossa senha. Ou seja, eu tenho caracteres maiúsculos, tenho símbolo, tenho números e caracteres minúsculos. Então essa é uma regra que muitas aplicações aí solicitam, né? Mas você pode testar a senha aí da forma que você quiser. Então vamos colocar a senha aqui, repetir ela aqui, né? Ó, ele fala que a minha senha tem a força média, né? Então vamos inventar outra coisa aqui. 54, por exemplo. O jogo da velha é 54, né? Vamos copiar, vamos voltar lá e colocar aqui para ver qual que é a força da senha que ele vai dar para nós aqui. Ó, então, uma senha forte, né? Então a gente vai usar essa senha. Aqui a gente pode colocar um usuário, né? Por exemplo, eu vou colocar o usuário Paulo. Usuário Paulo. Eu posso colocar... Essa opção aqui é interessante, ó, pessoal. Ainda bem que eu abri essa janelinha aqui para vocês verem. A gente chama cada computador, quando a gente vai falar de rede, na informática, a gente chama ele de host, tá? Então, quando vocês verem esse termo aqui, host, significa que é um computador, ok? Então, aqui a gente tem a opção de localhost, que foi a questão que eu expliquei para vocês. Quando a gente vai acessar o MySQL do próprio host, da própria máquina que ele está instalado, a gente pode dizer que ele é o localhost, tá? E aqui ele pergunta, da onde o Paulo vai acessar o banco de dados MySQL? Aí eu tenho a opção localhost e todos os hosts. Isso significa que o Paulo vai poder acessar de um ambiente externo, né? Então vamos deixar essa opção de all hosts marcado, ok? Aqui a gente tem a opção como é que eu posso dizer? O privilégio, né? Se ele é um administrador, se ele é um usuário... tudo que a gente estudou lá na teoria, né? A gente pode usar aqui, né? Aí a gente precisa ter uma interpretação mais precisa do inglês, né? Mas a gente pode deixar, por exemplo, vamos ver aqui, qual que é replicar processo, admin, tal, segurança, user admin. Ó, aqui eu tenho o privilégio de resetar os logins, né, e senhas, né, das pessoas, aliás, só as senhas das pessoas, mas vamos deixar ele aqui como, por exemplo, ó, vamos deixar ele com todos os privilégios, né, garantir todos os privilégios de todos os bancos de dados para o Paulo. Então vamos colocar DB Manager, tá? Como se fosse o administrador. Então qual que é a senha que nós vamos colocar? Vamos colocar a mesma senha, né? Porque a gente já sabe que é uma senha forte. Ó, uma senha forte, então vamos colocar um OK aqui, ok?
Então essa é a configuração, né, do nosso, de um usuário do banco de dados, né? A gente pode editar, apagar, enfim. Deixa eu só me certificar que essa senha aqui está salva. Beleza. E aí a gente dá um next aqui, né? A gente configurou então a senha do root e a senha do Paulo, que é um novo usuário, né? Então vamos dar um next aqui. Configure MySQL Server como um serviço do Windows, né? Deixa aqui tudo como está, né? Ele está perguntando aqui se ele deve criar um serviço no Windows. A gente vai dizer que sim. E aí a gente dá um next aqui. Ou seja, ele vai cadastrar um serviço aqui, ó. Vamos gerenciar aqui o Windows. Não sei se vocês já acessaram, mas é muito bacana essa parte aqui de sistema operacional também, tá? A gente vem aqui em serviços, aqui, ó. Serviços, ele vai criar um serviço aqui, ó. Aqui tá todos os serviços do Windows, tá? O que acontece no Windows tá tudo aqui, tá? Tudo aqui. Então ele vai criar um serviço do MySQL aqui. E esses serviços aqui, ó, a gente pode muitas vezes acessar eles por aqui, ó, pelo gerenciador de tarefas, tá? Tudo que tá aqui, então, tá no gerenciador de tarefas na abinha serviços. Tô mostrando para vocês só a título de curiosidade mesmo, né? Para quem quiser mexer com, quem quiser estudar sistema operacional, também é uma área muito bacana, uma área muito interessante. Então, só para vocês verem, né? Vamos dar um next aqui e mandar executar, né? Vamos mandar executar. Essas são as etapas que ele vai executar. Vamos ver aqui se vai dar tudo certo, né? Ó, já passou pelo Firewall, já ajustou o serviço do Windows, né? Agora ele está inicializando a estrutura, né? Ele está fazendo a estrutura que vai armazenar os nossos bancos de dados, ok? Vamos aguardar um pouquinho aqui enquanto ele aplica as configurações. Aí, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer um teste aqui de conexão com a MySQL pelo terminalzinho da janelinha preta mesmo do Windows, né, do MS-DOS. Então, a gente precisa descobrir onde ele está armazenado, né? Vamos olhar aqui onde ele está instalado. Deixa eu ver se é X8, eu acho que é aqui. Ó, MySQL Server 8.0 bin, tá? Aí a gente tem que chegar nessa pasta aqui pelo MySQL e iniciar ele por lá. Então o que a gente vai fazer, ó? A gente vai, vamos fechar isso aqui. Vamos abrir nossa janelinha. A gente vai entrar, deixa eu ver se eu consigo alterar aqui a nossa fonte para ficar um pouquinho maior. Vocês não vão precisar fazer isso aqui, tá? Esse teste que eu vou fazer, né? Quando vocês instalarem o MySQL, eu vou passar para vocês uma aula com o nosso, deixa eu ver, 16:12? Não, esse aqui é o tamanho da... Bom, deixa eu ver aqui, não, assim não, assim... Bom, vamos deixar assim, eu acho que dá para enxergar aí, né? Vocês vão usar, em vez dessa janelinha preta, vocês vão usar o SQL Log, tá? Que é esse carinha aqui, ó, que tem todos os parâmetros, né? Tem o endereço, tem o usuário, né, que vocês vão conectar no banco, tem o login, aliás, tem a senha, tem a porta, tá? Então vocês vão usar esse em vez da janelinha preta. A janelinha preta é quando vocês não tiverem o acesso, tá? Ao banco de dados, assim, vocês não tiverem uma aplicação para fazer o acesso. Então é interessante saber isso aqui também. Vai que vocês são contratados numa empresa, né? E o acesso é dessa forma aqui. Então, interessante a gente saber. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai voltar para a unidade C, né? Aí a gente vai entrar não vou falar sobre comandos do MS-DOS, tá? Do comando aqui, tá?
Quem quiser dar uma olhadinha na internet depois para saber o que significa. Então a gente vai entrar no diretório arquivos de programas, né? A gente vai entrar dentro de MySQL, deixa eu ver aqui. A pasta arquivos de programas não encontrado. O volume da unidade C não tem nome. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Então aqui a gente tem meu computador. A gente está aqui dentro de arquivos de programas. Deveria listar, né? Ah, tá. Ele está em inglês, ó. Então vamos entrar em Program Files, né? Que seria arquivos de programas. Aí a gente já consegue listar. A gente entra dentro de MySQL, tá? Depois a gente entra dentro de bin. Não tem bin aqui. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Ah, tá. MySQL Server 8.0. Agora sim a gente entra dentro de bin, tá? E aí aqui a gente faz a execução do MySQL mesmo. Mas vamos esperar ele terminar aqui, ó. Aplicando configurações de segurança, né? Não deu certo aqui. Não sei porquê. Mas o banco de dados já está rodando, né? Mas não criou as contas de usuário, né? Então a gente tem que ver por que disso. Vamos ver aqui. Ó. Então tá fazendo... Ele vai criar as contas de usuário. Vamos ver aqui o próximo passo, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Toda instalação, pessoal, ela costuma acontecer alguns percalços mesmo, né? Natural, tá? Natural que isso aconteça. Principalmente ao vivo, assim, na aula, né? Então, muito interessante isso. Vamos ver, ele não criou ainda os usuários. Bom, então ele iniciou o banco de dados, né? O gerenciador de banco de dados, na verdade. Ele não está conseguindo criar as contas. Bom, a gente tem que ver aqui o que aconteceu, né? Vamos ver se a gente descobre o que é. Engraçado de informática, pessoal, é que... Ah, pode ser questão da senha, hein? Pode ser questão da senha. A gente pode voltar lá e mudar a senha para ver se dá certo, né? Pode ser que a gente tenha que reiniciar o computador também, né? Vamos voltar lá. Vamos pensar em outra senha aqui, pessoal. Uma senha mais tranquila, tá? Vamos colocar, por exemplo, bola, arroba, 1235, jogo da velha. Vamos ver se essa senha aqui dá. Então vamos colocar aqui. Ele vai falar que tá médio, né? Alguma coisa. Vai falar que tá fraca. Mas vamos colocar essa senha para ver se ele consegue fazer a criação, né? E vamos também, ó, vamos tirar o usuário Paulo, porque talvez isso aqui tá dando problema, né? Não é comum, não deveria acontecer, né? Mas Windows Service, configure, aqui a gente tira isso porque já está configurado, né? E vamos fazer vamos executar, né? De novo. Vamos ver o que acontece. Não sei por que está dando problema aqui, mas bom, agora parece que deu sucesso, né, em tudo. Então vamos ver o que acontece, né? Next. Ele pergunta se você quer copiar. Bom, enfim. Vamos deixar marcado aqui também o MySQL Shell. Vamos ver aqui.
Bom, aqui ele já pergunta, ele já inicia aquela janelinha preta para nós, né? Vamos ver aqui se a gente tem vamos ver aqui, login, root, MySQL, vamos colocar aqui. Bom, não sei exatamente usar esse shellzinho aqui, então vamos para o nosso aqui mesmo. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um MySQL menos U de usuário, né? E a gente vai colocar root. E aí a gente vai pôr um menos P de password, ou seja, senha, tá? E aí a gente vai entrar com aquela senha que a gente colocou por último, tá? Para ver se dá certo, se ele mudou a senha do root. Ó, acesso negado. Então vamos colocar aquela senha primeira aqui, né? IF, alguma coisa e tal. Então vamos repetir o comando, né? Vamos colar essa senha aqui e tá dando acesso negado, porque eu não faço ideia, né? Acesso negado para usuário root, localhost e tal, configura. Bom, deixa eu pensar aqui. Vamos ter que configurar de novo, né? Vamos fazer a configuração de novo do nosso MySQL. MySQL Server, Installer. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer a configuração de novo. Vamos ver se a gente consegue pular lá direto para a configuração. Ó, reconfigure, né? Vamos fazer a configuração de novo, né? Vamos passar aqui, isso aqui, password. Então, ele pergunta sobre essa senha aqui de novo, né? Vamos ver. Tá checando, né, se essa senha aqui... Olha só que curioso, né? A gente define a senha, a gente definiu a senha lá na instalação e, curiosamente, ele fala que não é a senha, né? Olha só, vamos testar outra senha aqui para ver se ele pegou essa segunda senha, né? Mas achei muito estranho essa configuração aqui. Enfim, né? Você definiu duas senhas e ele fala que não é nenhuma das senhas. Eita. Muito esquisito isso aqui. Muito esquisito. Bom, a gente pode pesquisar aqui para ver o que o pessoal na internet fala para nós, né? Inclusive isso aqui vocês vão fazer muito, né? Deu problema. Problema na configuração de senha MySQL 8.0 no Windows. Instalei uma SQL normalmente e ele me pede uma senha atual. Vamos ver aqui o que esse cara descobriu. Tem que excluir o diretório de configuração antes de reinstalar. Ele está puxando as configurações antigas, tal. Dados de aplicativo. No Windows, remova o diretório dados de aplicativos. Valeu, estou tentando localizar. Fiquem documentos and settings, dados de aplicativos. Então vamos ver o que isso está. Vamos ver aqui então. Ver se a gente consegue ver se a gente consegue executar isso aqui. Bom, documentos. Vamos ver aqui dados de aplicativos, documentos settings, dados users. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue por aqui. Bom, não tem nada aqui, né? Vamos ver aqui mais para baixo o que ele tem. Ó, detalhe Windows 7 foi deletei a pasta de MySQL.
Mostrar aqui facilidades ocultas. Provavelmente sim. Program data. Foi em Regedit, excluir. Bom, ele está falando de reinstalação aqui, né? Parece que a gente vai ter que reinstalar o MySQL. Vamos ver. Bom, difícil, hein, isso aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né? Vamos tentar a senha root aqui. Vai que é essa, né? Deixa eu ver aqui. Senha root padrão MySQL no Windows. Vamos ver. Banco de dados, resetar a senha do root. Vamos ver se a gente consegue isso aqui. Gente, mas é complicado, né? Esse tipo de coisa aqui. Você está instalando a aplicação e aí você testa uma senha, testa outra, as que você definiu, e ele não aceita. Vamos ver, resetar a senha do root. Primeiro, né? Parar o serviço do Windows. Agora, pelo Explorer, vá até isso aqui e abra o arquivo my.ini. Ó, esse aqui é interessante, hein? My.ini. Será que a nossa senha está lá dentro? Edite o arquivo aberto, inserindo, estava embaixo da entrada MySQLD. Que seria isso aqui. Volte à janela de serviço que estava parada. Uma série de passos aqui, hein, pessoal. Eu vou tentar executar esses passos aqui para ver se funciona, né? Já que a gente está gravando a aula e tal, né? Então vamos lá no gerenciador de serviço, parar o serviço do MySQL. Então vamos sair desse cara aqui de configuração para a gente tentar fazer de novo, né? Tá, vamos lá. Então vamos no nosso painel de serviços, certo? Localizar os nossos serviços, o MySQL. MySQL e tal, ó, ele vai estar automático, serviço de rede. Ok, então a gente vai... Bom, ele está parado, né? Então a gente vai seguir os passos do tutorial. Vamos ver. Agora vamos entrar aqui em C, Program Data, MySQL. Vamos ver aqui. MySQL. MySQL 8.0. É esse cara aqui, ó, que a gente precisa alterar. Abrir com o bloco de notas. Aqui que a minha bateria tá falando aqui 13 minutos. Ah, tá, pera aí, pessoal. Eu vou colocar minha bateria aqui no... Só um minutinho, pessoal. Pessoal, acontece, né? Não vou parar a aula porque senão a gente perde muito tempo. Deixa eu formatar aqui então. Nossa fonte para menos tamanho, né? Pra gente conseguir visualizar cadê essa configuração. Onde tá? Então, ó, aqui tá normal, como tava lá no tutorial. O que a gente precisa fazer aqui? O que a gente precisa localizar? MySQL.ini, então a gente precisa localizar isso aqui, ó, MySQLD, né? Vamos lá. Vamos abrir o nosso, esse cara aqui.
Eu vou tirar mais um pouquinho o tamanho da fonte, porque tá difícil a gente ver aqui. Então vamos dar um Ctrl F de localizar e localizar o MySQL-D. Embaixo da linha MySQL-D, o que ele mandou fazer? Vamos colocar esse comandinho aqui, skip grant tables. Vamos ver se funciona, né? Vou colocar aqui. O que mais? Volte à janela de serviço e reinicie. Beleza. Feito isso, vá no prompt de comando até a pasta da instalação do MySQL e procura onde está o arquivo mysql.exe. Geralmente fica dentro da pasta bin. Então digite MySQL, tá certo. É o que a gente fez, né? Agora, deixa eu ver aqui. Primeiro a gente salva esse cara. Ver se vai deixar salvar, né? Sabia que ia acontecer isso. Vamos lá dentro da nossa pastinha do MySQL e vamos dar permissão geral aqui. Vamos dar permissão, segurança, proprietário criador. Então a gente permite tudo. Vamos ver. Agora a gente volta aqui, arquivo, salvar. Eita. Tá difícil, hein? Está difícil. Segurança. Editar. Adicionar BD. Vamos ver. BD pode fazer tudo. Vamos ver. Então vamos dar um salvar aqui. Beleza, salvou. Então agora a gente vai aqui na nossa janelinha e vamos fazer o MySQL -u. O que ele mandou fazer lá? MySQL -u root. Aí então a gente digita isso aqui. Root. Certo? Bom, entrou no MySQL, né? Agora a gente vai executar esse comando aqui, né? Vamos preparar esse comando aqui e vamos colocar a nossa senha. Ó. Vamos colocar a nossa senha aqui, F, não sei o que, aqui na nova senha, certo? Aqui dentro. E aí a gente vai executar esse comando lá, na janelinha, para alterar a nossa senha de root. Vamos ver se vai, né? Ó, você não... Um erro de sintaxe. Que erro é esse, hein? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Para concluir o processo, volte à janela de serviços, pare o MySQL, volte e remova a linha. Tá, a gente tem que remover aquela linha lá. Então, isso aqui é só permissão para acessar o nosso... fazer o comandinho aqui, né? Então, password, nova senha, update. Certo, vamos fazer o seguinte. Isso aqui vai ser retirado para a gente fazer a nossa senha dar certo, né? Então vamos colar aqui, erro, coluna, password, in file list. Não tem essa coluna, MySQL user. Bom, acredito que tenha. Deixa eu fazer um teste aqui. Pessoal, eu vou, daqui uns 2 minutinhos eu vou encerrar a aula, para não ficar muito longa, né? Já tá longa demais, mas eu vou encerrar ela e o que eu vou fazer? Eu vou voltar com a solução desse problema aqui, que não deve ser difícil. Na verdade, a gente está bem, assim, bem...
Autenticação string, password. A gente está bem na direção de resolver esse probleminha, né? Essas coisas acontecem bastante em informática, é até bom que vocês já vão vendo o que pode acontecer, né? O que espera vocês, né? Então eu vou finalizar nossa aula aqui por enquanto e vou procurar a solução desse problema. E na próxima aula eu volto com a solução, né? Explico certinho o que tem que fazer e aí a gente continua a dar seguimento na nossa disciplina, ok? Então até a próxima aula.